Hein? Pronto, já comecei. Volta de novo pra ver se tá... Pera aí. Ao vivo. Oi, pessoal. Agora como que eu acrescento a Renata? Vai ter duas carinhas aí embaixo. Nenhum Duas espectador. bolinhas de carinha. Isso, já acrescentei ela. Só que veio assim. A Renata tem que estar Fica com assistindo. ele um pouquinho parado. Tem nenhum A espectador. Renata tem que estar assistindo. Então pede, A põe os... Renata tem que entrar pra... Tá, pera aí. Pimenta. Aí você tem que aceitar. Ela vai entrar e você vai aceitar. Ó, ela falou ok aqui no grupo. Vamos ver. Ah, Ela deve entrou. entrar agora. Entrou. Ei, pessoal, nós estamos só nos ajustes aqui. Vou convidar a Renata. Vou desligar você aqui, tá, Dani? Vamos... Cheguei, Renata, eu vou te chamar. Ei, pessoal, o que está acontecendo aqui? Na hora que eu clico aqui, a Renata parece que não pode participar. Tem a Renata, a Nicole, a Pimentinha, e a única que está habilitada para participar é a primeira. Tá vendo? Nicole Rust. E a Renata não pode participar. Tá Mas por escrito. quê? Nunca vi isso acontecer. É. Será que ela não é membro do grupo ainda? Você... Você quer abrir e tentar chamar ela só para ver como acontece? Eu saio do ao vivo? Ô, gente, desculpa, porque é a primeira vez que me puseram para fazer isso. Então, eu tô tentando aqui convidar a Renata pra gente começar a nossa live aqui. Aguarde um pouquinho. É bom, enquanto isso as pessoas vão chegando. Tenta convidá-la de novo. Ele... Será que eu saio e Tem as começo? duas carinhas aí? Tem. É, não, continua. Aqui só aparece a Nicole. A Nicole eu consigo convidar. Mas a Renata e a Pimentinha eu não consigo convidar. Tá escrito não pode participar. Será que elas fizeram alguma coisa? Puseram no silencioso, não incomode, alguma coisa assim? Ô Mariana, Elas têm que sair do Vozes. Elas têm que... ô Mariana, você tenta ajudar a gente? Eu sei que você tá aí, Renata, tô te vendo, mas na hora que eu tento convidar, tá inabilitado para te convidar. Você e a Mariana, por exemplo, se eu fosse chamar a Mariana também, eu não conseguiria. Vocês estão me ouvindo, Mariana? Você está me ouvindo? Talvez elas estejam logadas. Elas estejam logadas como? Talvez elas estejam logadas na conta do Vozes. Aí é importante só você estar no Vozes e cada uma está na sua pessoal. Não, a Renata não está A no Renata Vozes, na não. dela. Porque quando ela comenta aqui, aparece a carinha dela. E a Pimentinha também, a Pimentita também. Ué, engraçado. Eu nunca vi isso acontecer. Não ter jeito de convidar a pessoa. Eu tô pelo celular. Eu tô pelo celular, Mariana. E você, Renata, você tá pelo celular? Agora a Renata solicitou aqui. Peraí, vai dar certo.
Agora deu, Renata? Você vai estar. Você tem que Ah, vai Eu vi. aparecer. Renata vai aparecer. Isso, Renata. E agora eu só tenho que virar a tela. Vem cá, Fabiana, me ajuda aqui. Ah, tá aqui. Virei a Como tela. pode. Tem que ser nós duas, uma em pé e uma deitada ou as duas em pé? Sei o que é melhor. Assim é melhor? É, vamos assim então. O que você acha? E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Estava aqui pedindo umas assessorias, porque eu e a Renata somos primeiras aí nisso aí, né, Renata? Fazer. Não, nenhuma experiência nessas tecnologias, mas a gente vai aprendendo. Ei, Janice, ei, Renata, ó, ei, Mariana. Ah, tá. A Renata. A Mariana pediu para a gente colocar a câmera de pé. Tem a luzinha aí, o abajur perto, por acaso, Renata? Tem que achar uma. Aí, tá ótimo. Ficou melhor, né? É, vou até diminuir um pouco a minha para não dar muita divergência. Que a minha luz é ruim. Então, vamos entrar nesse assunto aí, pessoal, vamos me apresentar primeiro. Eu sou Elisa Gazinelli, eu trabalho na Receita Federal, mas formei em comunicação social e sempre atuei, desde minha adolescência, eu sempre atuei com política, ah, é, interferindo na sociedade, né? Acreditando que a gente só pode construir uma sociedade mais justa se a gente participar dela. Então, desde adolescente eu trabalhava em creche, depois eu passei por alguns programas sociais e mais quando eu fiz uns 30 anos comecei a envolver bem nessa questão ambiental. Mudei para Lagoa Santa em 2006 e fui candidata a vereadora em 2012 em Lagoa Santa. E hoje eu estou muito feliz com a nossa pré-candidata Renata Rosa, estou apoiando ela, acho que será uma excelente vereadora e a gente tem muito a discutir aí nesse mandato. Queria que a Renata falasse um pouco dela e um pouco desse projeto, dessa pré-candidatura aí, rapidamente, para a gente passar para o tema que a gente vai explorar aí, que hoje que é sustentabilidade e democracia. Uma cidade sustentável e democrática. Então vai, Renata. Boa noite, gente. Elisa, primeiro te agradecer por esse convite, de estar aqui com a gente. Para mim vai ser um aprendizado conversar com você sobre sustentabilidade, que com certeza você é uma referência nesse debate, né? Eu sou professora, sou historiadora, professora de história, sempre morei aqui em Lagoa Santa, tenho família na Lapinha, né? Tenho uma relação muito forte com a cultura popular, exatamente por isso. Eu costumo brincar que professor é aquele tipo de artista que não sabe tocar nem dançar, e aí nem cantar, aí gosta, né, de ter aquela condição de dialogar e de construir coletivamente. Fui secretária de Turismo e Cultura aqui em Lagoa Santa, trabalhei muitos anos na Prefeitura de BH, na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, e agora, por último, fui superintendente de Autonomia Econômica das Mulheres no governo do Estado de Minas Gerais. Para nós, essa perspectiva, né, assim, por que essas lives, né, e a gente pretende fazer semanalmente, a nossa proposta é pensar que uma pré-candidatura, ela não pode ser uma pré-candidatura personalista, né, que apresente o projeto de uma pessoa. A nossa ideia é de que essas lives possam construir uma plataforma por uma cidade justa, democrática, inclusiva e sustentável. E o que a gente entende por esses conceitos? É exatamente isso que a gente quer debater aqui. Eu acredito, nós vamos até chegar nisso em alguns momentos, né? Perceber que falar de democracia, de sustentabilidade e de cidade inclusiva é praticamente estar falando da mesma coisa, né? Mas como a gente vive em momentos de muita banalização dos conceitos, né? Há conceitos tão banalizados, a gente falar
Falar cidadania, eu sou o que é ser cidadão de fato, né? Falar democracia, essas palavras estão tão perdidas para as pessoas, né? O que é ser uma cidade democrática? Então, a nossa perspectiva com essas lives é construir aqui, de fato, uma plataforma para um mandato coletivo, né? Pensar uma pré-candidatura que não é de uma pessoa, mas é de um conjunto de pessoas, de segmentos sociais que pensam a cidade e que pensam a cidade para além do presente, né? Mas que pensam a cidade retomando o que foi o passado, sem esquecer as nossas raízes e, acima de tudo, pensando que legado nós podemos deixar para gerações futuras, né? E sem perder a nossa questão de identidade, né? Quem somos nós? Eu acho que quando a gente tem certeza de quem somos nós, da nossa força, a gente é capaz de se organizar e construir um outro tempo, que é esse tempo que a gente precisa, né? Nós estamos passando por um momento muito complicado e está mais do que na hora de fazer esses debates, construindo a plataforma que a cidade quer, né? Quando a gente fala sustentável, o que vem na cabeça das pessoas? Eu acho, Elisa, que vai ser bom a gente ouvir também as pessoas, né? Eu acho que você vai falar, eu vou falar, mas a gente quer que as pessoas que estejam aqui contribuam nesse debate, porque construir uma plataforma, né, de gestão deveria ser esse, né, o trabalho de todos os representantes na política, no cenário político. É isso. Isso mesmo. Então a gente vai começar assim, a gente vai bater esse papo e assim, pensava assim, as lives no Instagram tem aí mais ou menos 1 hora, então a gente conversa os 30 minutinhos, eu vou até pedir a Mariana, a Dani, para avisar aqui quando der isso, porque aí a gente passa por uma hora de responder mais as perguntas, ou até estimular que sejam feitas essas perguntas. Pegando o gancho final aí da Renata, né, que ela falou que colocou a identidade na questão da sustentabilidade, eu queria reforçar, né, porque se a gente pensa na sustentabilidade como qualidade de vida, é impossível você ter qualidade de vida se você não tiver identidade, se você não tiver suas raízes em saber quem você é, se não ter sua dignidade, né, da sua história e tudo. Então, assim, acho que o primeiro ponto, a Renata falou um pouco dessa questão de como que a sustentabilidade e a democracia estão relacionadas, né, Renata? É impossível existir uma democracia sem uma sustentabilidade sem a democracia. Eu penso que é isso, né, Elisa? Assim, sustentabilidade implica em processar um futuro com dignidade e qualidade de vida agora e para gerações futuras, né? Viver com dignidade é o mínimo que qualquer pessoa merece. E nós estamos falando de pessoas comuns. Estamos falando de uma cidade imensa que tem 2 distritos que são pouco conhecidos. O distrito da Lapinha a gente conhece, mas da Lagoinha de Fora a gente conhece pouco, né? E quem são essas pessoas comuns? Que cidade elas desejam? O que elas esperam, né? E como é que elas processam a cidade? Isso é pensar a sustentabilidade pelo ponto de vista, inclusive, do reconhecimento dessas pessoas enquanto parte, né? Enquanto parte da história e da trajetória dessa cidade, que é uma cidade mundialmente conhecida, né? Então, é pensar por onde andam as pessoas, né? Por que elas vão para tais lugares? Como elas vão? Quando elas vão? Com quem elas vão? Né? É entender, tem um texto que eu gosto muito, que fala os efeitos do lugar, né? Os efeitos do lugar sobre a vida das pessoas, que de fato fazem com que pessoas fiquem segregadas. Tem pessoas que vivem nessa cidade e conhecem menos a cidade do que pessoas que vêm visitar a cidade, porque aí tem a questão do poder econômico, né? Então, discutir sustentabilidade é discutir formas de enfrentamento a todas as formas de discriminação e segregação, né? A gente não pode deixar que as pessoas fiquem segregadas num único espaço. A Lagoa Central, a Lagoa do Sumidouro, do Recanto dos Poetas, mais do que a beleza paisagística, o que essas lagoas representam para a cidade e para as pessoas que aqui vivem, para a identidade dessas pessoas? Nós precisamos discutir isso,
né? É, Precisamos discutir o quanto realmente, que parte delas são elitizadas, né? E aí vai ter a ver com outro ponto que com certeza nós vamos falar, que é da educação. O que acontece conosco, que somos filhos dessa cidade? Né? Quais são as perspectivas de continuar vivendo, morando, adquirindo alguma coisa aqui, trabalhando e sustentando nosso estilo de vida com dignidade? Infelizmente, parece que nós, sem querer discriminar, desprestigiar profissões, mas cabe a nós as profissões com menos valor, com menos prestígio, né? Parece que cabe a nós que geram menos renda, né? Que geram menos renda. Serem porteiros, faxineiras e garçons, né, da cidade. Não que essas profissões E a não gente tenham tem uma cidade um potencial a gente tem uma imenso. cidade com um potencial imenso, né? Essa parte aeronáutica, né? Por exemplo, que é uma Exatamente. A área de alto proximidade valor do agregado. aeroporto, né? Você pensar assim, o potencial cultural dessa cidade, para além da cultura popular, com seus saberes e fazeres, que é uma coisa assim espetacular, emocionante, você tem grandes nomes da música popular brasileira, do teatro, que vivem nessa cidade. Né? Professores da universidade ligados a essa área que escolheram Lagoa Santa para viver. Então, a gente tem que começar a processar, né? Eu vou Esse tocar é o um papel do pouquinho. legislativo, né? Começar a processar que cidade eu quero hoje, mas que cidade eu quero amanhã e daqui a 30 anos, né? Então, é preciso pensar a sustentabilidade para além da questão ambiental, mas nesse sentido transversalizado, que pense a economia, que pense a política, que pense a educação, que pense a mobilidade urbana, né? E o tempo das pessoas, porque tempo é questão de poder. Né? Vocês percebem o quanto que a gente cada vez tem menos tempo? E quando você não tem tempo, você não tem poder. Né? E, infelizmente, esse impacto é maior sobre a vida das mulheres e da classe trabalhadora. O tempo que a gente gasta deslocando, né? O tempo que a gente gasta com tarefas que são naturalizadas como tarefa de mulheres. Né? Então, discutir o tempo é uma questão fundamental para que a gente possa, de fato, discutir sustentabilidade. Principalmente, repito, para as mulheres. Pensar o que é tempo de lazer, o que é tempo de família, o que é tempo de trabalho, o que é tempo livre. Se a gente perguntar para as mulheres que estão aqui nessa live o tempo livre que elas têm na vida delas, eu acho que algumas de nós vão sair chorando até, né? Assim, porque, infelizmente, a maioria de nós já colocamos como base que a gente cuida da vida dos outros e dificilmente cuidamos de nós. E pensar a sustentabilidade é pensar também em nós. Sim. Vou só falar um pouquinho aqui, porque eu acho que alguém pode ter, que entrou assim, pode ter ficado um pouco perdido nessa questão assim. Nossa, mas a Renata está falando de sustentabilidade, mas ela está falando de profissões, de tempo. É isso mesmo, sabe? Porque, por exemplo, a sustentabilidade, uma base dela é a economia. Você pega um país desenvolvido, é muito mais fácil dele ser sustentável, porque eles têm empregos que agregam muito valor, que a pessoa ganha dinheiro com o pensamento que ela tem e com aquelas coisas, e não tirando do meio ambiente, por exemplo, uma sociedade extrativista que é mais que é mais rudimentar, que não tem uma boa educação e bons profissionais, ela vai ter essa questão de, por exemplo, ser extrativista. Então, ela sempre vai estar danando o meio ambiente para conseguir ter algum recurso. E o que muitas vezes não é sustentável. Né? Aqui em Minas, por exemplo, você tem a questão das minerações, que é a briga eterna com os ambientalistas, porque se você pensa nisso que a Renata falou, da sustentabilidade para a qualidade de vida hoje e amanhã, não dá para se pensar qualidade de vida sem água. E onde tem minério é onde tem as nossas fontes d'água. Então, muitas vezes a gente questiona isso. Então, assim, só situando um pouco, porque teve gente que entrou no meio com o tema, e como as pessoas estão acostumadas a relacionar a sustentabilidade com a questão ambiental, só dando essa explicadinha aqui. Ô, Renata, eu queria... E outra coisa, Elisa, que eu queria colocar é que essa nossa pré-candidatura, ela é nossa, né? Ela não é minha. Ela é desse grupo que está pensando, e a gente espera que as pessoas que participem
desse grupo, principalmente, Vozes de Lagoa Santa, né, que seria Vozes da Cidade, é um movimento que está ocorrendo em várias outras cidades, né? A ex-deputada federal Jo Moraes, ela é pré-candidata a vereadora em Belo Horizonte e tem o mesmo projeto acontecendo em BH. Né? A gente tem a Manuela Dávila em Porto Alegre também discutindo Vozes da Cidade. Então, a nossa ideia é que as pessoas que estão aqui participando não participem só como telespectadoras, né? Como diz Mariana aí, somos muitas vozes, somos muitas pessoas, né? E, como eu costumo dizer, quando a gente se junta, a gente é avassaladora, né? Então, a ideia é essa. Como é que essas pessoas vão sugerir? A gente precisa sugerir, precisamos ouvir. Pessoas comuns fazem e desejam uma cidade melhor. O que essas pessoas desejam para Lagoa Santa? Né? O que elas desejam? O que elas entendem como democracia? Porque isso é dialogar. A gente precisa dialogar, falar entre nós. Claro que é bom conversar no boteco, e a gente faz isso muito, mas a gente precisa registrar e fazer com que os registros do que a gente deseja tornem-se legados políticos para a gestão das cidades, né? Você tem um exemplo maravilhoso que você podia falar sobre ele depois, que é a questão, assim, pensar Lagoa Santa como cidade plana e uma cidade bela, que é a questão das ciclovias, né? Que é pensar a reutilização do transporte. Primeiro que se a gente pensar transporte, eu fiz um debate desse no meu doutorado, que eu fico pensando, quem anda no transporte coletivo? Preste atenção, são mulheres. Né? Os homens estão aí muito de moto, né? Então, assim, e as ciclovias? Que tipo de ganho elas trazem para as cidades, em todos os sentidos, né? Então, eu acho que seria importante a gente pensar isso. Primeiro que quando a gente discute sustentabilidade nessa perspectiva da democracia, é garantir o diálogo com diferentes perspectivas, né? Não significa aqui que a gente tem que falar amém para uma única vertente. A gente está aqui, de fato, para abrir um debate respeitoso e que pense uma cidade para todas as pessoas. Considerando que essa cidade tem territórios que são muito diferentes e que tem segmentos que são muito diferentes. E que quando você pensa, né, essa interseccionalidade das pessoas, que pensar uma pessoa de 17 anos, uma pessoa de 27, uma pessoa de 37, uma pessoa de 47, uma de 57, uma de 77, né? São percepções diferentes, mas que precisam entrar em conexão e precisam ser respeitadas, né? Então é isso que é preciso ser dito, né? E porque o vereador também, ele está ali para estar junto dessas pessoas comuns. O exemplo que a Renata deu aí da questão das ciclovias, eu vou falar aqui rapidamente, porque ele clareia muito isso, a importância da gente ter também um vereador lá que esteja junto das pessoas comuns. Eu fiz parte do grupo pequeno que elaborou essa lei de iniciativa popular, que foi a lei das ciclovias em Lagoa Santa. Depois virou até lei do Tigrão, em homenagem a um senhor que andava de bicicleta, bastante idoso. E o que acontece? Essa lei a gente fez baseado no modelo de Curitiba, que é uma das cidades mais sustentáveis, assim, pegando do ponto de vista ambiental do Brasil, que ela tem ciclovias interligando todos os parques da cidade. E aí a gente fez uma lei de iniciativa popular, fazendo um projeto que era de 10 anos, ela foi feita em 2010, então para 2020, a nossa cidade está interligada. Não tínhamos parques suficientes, então a gente pensou o quê? Nas lagoas. Que todas as nossas lagoas tivessem ciclovias interligadas por ciclovias. Então, o que aconteceria? Você já teria uma ciclovia que ligasse a Lagoa Central a Lapine, porque você tem a Lagoa do Sumidouro lá, e você teria uma ciclovia que ligasse a Lagoa Central à Lagoa Francisco Pereira e também a Lagoa Olhos d'Água. Então, pensando nesse projeto, você criaria ao mesmo tempo um circuito que serviria para as pessoas irem trabalhar, porque ela estava ligando os principais pontos da cidade, como também um circuito de lazer, que as pessoas viriam de Belo Horizonte, porque tinha uma ciclovia super agradável por andar, porque ia de uma lagoa para outra e tal. Então, era esse projeto, a gente fez, a gente conseguiu aprovar, foi muito elogiado na Câmara. E aí depois eu passei a vigiar ele um pouco, porque nesse projeto a gente estudou bastante para fazer ele. Então, ele tinha umas obrigações, assim, toda nova via importante
ela já teria que contemplar no seu projeto a ciclovia. E aí, depois disso, vieram várias vias importantes, como aquela via que vai para o Morro do Cruzeiro, que passa por fora ali e que vai dar no Palmital também. Ali já era para estar, pela lei. Os vereadores não estavam do lado do povo, porque o povo fez uma lei de iniciativa popular. A gente pôs o projeto, a gente construiu os critérios para que não fôssemos abandonados, e aí eles não acompanharam. E aí o que eu fiz? Acompanhamos também os planos diretores, o prefeito, o atual, o antigo e o atual de novo, eles seguiram com a mesma equipe fazendo o plano diretor. E essa equipe adorou essa lei, eu apresentei, eu fui lá todas aquelas coisas, a gente foi e apresentou que, ó, tem esse projeto, todo o relatório, se vocês verem, o relatório final da lei do plano diretor fala, tem que se aplicar a lei das ciclovias, e não foi aplicada. Então, assim, isso é importante, a gente ter um vereador que está com a gente discutindo as coisas, porque ele não vai esquecer, entendeu? Ele não vai esquecer de aplicar isso. Ele não vai estar. Então, a gente precisa ter pessoas assim, como a Renata Rosa, que conhece, que sabe e que está próxima, e tem que ser esse mandato coletivo mesmo, porque a pessoa sozinha também não dá conta, né? Assim, e eu acho, Elisa, que é muito bom te ouvir, né? Assim, reforçando isso, de que é uma pré-candidatura de um grupo, de um coletivo, né? Eu estou vendo aí Raul Mariano participando com a gente tem muita gente bacana nessa cidade, com propostas muito bacanas, e a gente não precisa inventar a roda já está aí. É o que você disse, assim. É claro que tem as especificidades de Lagoa Santa, mas se você pega projetos como o que Curitiba já desenvolve, né? Pense agora o Maranhão, o que o Maranhão está fazendo na educação, de valorização, né? O que é pensar uma educação pública, gratuita e de qualidade para todas as pessoas, né? Pensar que educação fortalece e cria consciência, que educação e cultura têm que andar de mãos dadas, de preferência abraçadas, né? E que Lagoa Santa é um berço, né? É um polo multicultural sensacional, que quando você fica falando isso de interligar circuitos, né? Que você pensa o circuito das lagoas, pensa o que a gente poderia pensar de circuitos históricos, né? De conhecimento e apropriação da história dessa cidade por essas pessoas comuns que muitas vezes nem sabem a importância da própria cidade, né? Eu acho que é essa a questão que a gente precisa tratar da sustentabilidade, que é como transversalizar esse tema, principalmente tratando de questões fundamentais, né? Que é o lazer nessa cidade, que é pensar a cultura nessa cidade, né? A cultura nessa perspectiva ampla, né? Mais geral, e a questão da educação, né? A educação formal e não formal, a educação que a gente aprende em todos os lugares, essa educação que nos torna seres com capacidade de compreender que a vida vale a pena e que a gente é capaz de se organizar. Né? E que isso é democracia, que ninguém faz favor para a gente quando está no legislativo ou no executivo. Né? Que a gente vive num processo de democracia representativa. E se a gente elege um representante, é o representante de um coletivo. E esse coletivo vai ter que estar ali atuando. Né? Então é isso que nós precisamos entender. E mais, pensar que essa cidade, ela é uma cidade muito especial. Né? A gente podia até propor aqui que a próxima live fosse para tratar um pouco da pré-história, da arqueologia. A gente podia chamar o Cleito para estar conosco fazendo esse debate, né? Para discutir essa questão aí com a Dinamarca, que o mundo todo fala de nós, né? Nós estamos tão próximos do aeroporto e, infelizmente, uma parcela grande da nossa população desconhece ou não consegue compreender o potencial, né? Que o que já ocorreu nesse nosso território pode nos proporcionar, né? Para a economia, o potencial turístico dessa cidade é uma coisa impressionante. E um potencial turístico que não vai só ser aquele exploratório, né? Aquele potencial turístico que acaba com a cidade, mas é um potencial turístico que faz exatamente o oposto, que coloca esse povo para cima e que valoriza esse povo, né?
contra esse desmonte vertiginoso né, imobiliário, de querer vender nossa cidade para virar prédios a qualquer custo. Até porque a gente tem que pensar que a gente está na região da APA-Cast, né? E que as nossas lagoas e as nossas águas são sazonais. E que se a gente não tem essa preocupação, a gente corre o risco de perder. Pense o que é a Lagoa do Sumidouro, que secou. Né? A gente precisa pensar o que é isso. Quero até reforçar, eu recebi ontem um chamado do Parque do Sumidouro, o Conselho Consultivo do Parque vai abrir processo agora e eles estão convidando, mandaram o convite, eu devo estar compondo aí o Conselho do Parque Estadual do Sumidouro, porque eu acho importante a gente estar nesses lugares, né? E essa questão, então, da educação, Renata, também tem essa questão, assim, que a gente falou antes, né, da geração de renda, porque se você não tiver uma educação boa na cidade também, do ponto de vista até da educação de conteúdo formal e tal, você não vai ter profissionais bons, né? Que eu acho que a gente até já tocou nisso. E acaba que, assim, não que isso seja um problema, né? Estar vindo pessoas de vários outros estados para trabalhar nas empresas ligadas ao aeroporto e afins, mas seria muito bom que nossa população também estivesse preparada para isso, né? Então, e escola, né, de comércio internacional, por exemplo, né? Sim, que tem toda essa logística do aeroporto, uma escola, uma faculdade que tentasse essa vocação também da aeronáutica, da mecânica. Sim, Né? A gente e eu fico tem que pensando ter isso para mais que isso, nossa Elisa, população. nós, mulheres, somos a maioria enquanto profissionais da educação, né? Nós somos a maioria nas profissões do cuidado, né? A gente cuida em casa, não remunerado, no trabalho invisível não remunerado, e a gente cuida nos trabalhos, a maioria dos trabalhos de cuidado, que são pouco prestigiados, com salários menores, também são feitos por nós, né? Então, nós somos professoras, principalmente de educação infantil, somos enfermeiras, assistentes sociais e afins, né? Então, a valorização da categoria professora é muito importante. 25% do orçamento do município é para ser gasto com educação, que haja investimento. Flávio Dino está pagando 5 mil e pouco para os professores no Maranhão. Por que nós não podemos fazer isso? Né? Valorizar a categoria. Esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração, porque o que mata é porque professores têm que trabalhar 3 horários, então acaba que ele, além do desgaste, a dificuldade dele se especializar é muito grande. Então a gente trabalhar na valorização dos professores, pensar a educação de tempo integral, né? Por que educação de tempo integral? Voltando à questão da mobilidade, Elisa, que a gente já falou. Você imagina que eu moro eu moro no centro, né? Mas eu trabalho no Aeronautas, eu dou aula no Aeronautas. E meu menino está estudando numa escola X. O tempo que eu acabo de dar aula para pegar meu filho e voltar, os tempos não batem. Percebe como é que é a vida das mulheres, né? Quando eu falei do tempo, né, de família, como é que mobilidade tem a ver com isso? E que muitas mulheres acabam abandonando, né? Pensar o acesso à permanência e à ascensão das mulheres no mundo do trabalho. É muito complicado, isso é sustentabilidade. Porque para elas acessarem o trabalho, elas têm que pensar que horas que eu vou ter para levar o menino na escola, que horas que eu vou buscar, se eu não puder buscar e a van pegar, quem que vai receber, né? Dificilmente mulheres aceitam cargos comissionados, que elas podem trabalhar até mais tarde, ter reuniões noturnas, porque elas têm tarefas domésticas, né? Infelizmente, as mulheres têm menos tempo. Eu volto na questão do tempo. Tempo é poder e tempo é sustentabilidade. Nós precisamos discutir e debater sobre o tempo na vida das pessoas, das mulheres e dos homens comuns, né? O que a gente pode fazer para reorganizar o tempo de modo que a qualidade de vida e a dignidade humana seja garantida para todas as pessoas e evitando um nível de exploração e de desgaste, né? Porque a gente... eu perguntei isso outro dia...
e não responderam, eu perguntei que eu gostaria de saber o número de pessoas que tomam remédios para depressão em Lagoa Santa, né? E a resposta foi de que esse dado não foi levantado ainda. Pensar o nível de adoecimento da nossa população, principalmente pelo excesso de tarefas, pela falta de tempo, né? É aquela coisa, né? A gente não quer perder tempo, a gente quer ganhar tempo. É muito louco, né? Isso, assim, ganhar, perder tempo e, ao mesmo tempo, não ter tempo, né? Então, essa questão tem adoecido as pessoas e, ao mesmo tempo, afastado as pessoas. As redes sociais estão aí, mas as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras. Então, eu penso que discutir, que é a proposta do nosso mandato coletivo, uma cidade sustentável, uma cidade inclusiva e uma cidade democrática, é buscar conectar todas essas questões. É buscar fazer com que as pessoas comuns tenham voz, né? Tenham voz e capacidade de reflexão, né? Que elas não vivam no automático. Infelizmente, boa parte das pessoas vivem no automático. Acorda, levanta, trabalha, paga a conta, né? Parece que a vida é isso, né? É trabalhar e pagar boleto. A gente tem que parar para pensar o que é sustentabilidade e o que é viver com dignidade. Cada um, né? E opinar sobre isso. E construir um projeto junto. Com certeza isso é possível. E como eu disse, a gente não vai estar inventando a roda. Não vai ser a primeira cidade que está fazendo isso. Não vai ser o primeiro grupo que está fazendo isso. Então, a gente pode pegar vários exemplos para construir uma proposta de cidade, uma proposta de gestão que deixe um legado sensacional, inclusive para nós mesmos, né? Eu falo demais. Inclusive, assim, e conheça a cidade, né? Porque se a gente tem uma equipe grande, a Renata já é uma pessoa que conhece muito Lagoa Santa, porque além dela ser natural daqui, é uma pessoa que trabalhou com a cultura e a cultura vai em cada canto da cidade, né? Mas, e também essa questão da mulher, ela tá em todo lado, então é uma pessoa muito atenta. E para você fazer uma gestão sustentável, a primeira coisa é mesmo um diagnóstico, de você ver todas as potencialidades que tem, citar uma a uma. Vocês podem até brincar aí nesses comentários, quais são as potencialidades econômicas e de lazer, porque se a gente pensar que a sustentabilidade transita por aí, tanto pelo ponto de vista econômico, quanto pelo ponto de vista de qualidade de vida. Quais são as potencialidades? A Renata já falou várias aqui, né? As lagoas, já falou da pré-história, essas todas, da cultura. Eu queria que você fechasse, Renata, falando um pouco mais da cultura, da sustentabilidade, porque, né, afinal, você foi a nossa predileta aí, secretária da cultura, que deu uma revolucionada na cultura de Lagoa Santa, e como que você viu a melhoria da qualidade de vida das pessoas durante esse período que você teve à frente, proporcionando uma cultura mais democrática para todos aí. Eu penso, Elisa, que a gente precisa retomar um debate sobre o que as pessoas compreendem como cultura, sabe? Infelizmente, a gente tinha uma noção de cultura muito voltada para shows, né? Grandes shows e espetáculos, né? Assim, e de preferência de famosos, né? E a gente deixava de levar em consideração o que a gente tem de melhor nessa cidade, né? A gente tem um potencial e uma vocação cultural nessa cidade sensacional. Artistas de todas as vertentes, né? Seja na música, seja na dança, né? A Belkis é uma referência para todos nós, né? A gente tem aí, ó, como eu disse, Raul tá aqui, Raul tá fazendo sucesso. Eu falo que Raul é meu Beatle novo, né? Tizumba, Titane, né? Beri, são tantas pessoas, eu não vou ficar aqui citando o nome de todo mundo, né? O movimento que o Calcário organizou, os outros coletivos, as mulheres, né? Eu vi que Vitória está aqui também. Houve um trabalho muito bacana das meninas discutirem o grito delas, né? Discutir o grito das mulheres no rock and roll. Olha que bacana! Isso é sensacional. Você pensar que a cidade chegou a ponto de fazer esse debate, de discutir o quanto que a própria música pode ofuscar a participação das mulheres, né? A cultura popular, pensar o que o congado, os candombes nessa cidade representam e tem relação com o que foi o processo de ocupação desse nosso território,
né? Na época da mineração, né? Na época da chegada aí dos bandeirantes, né? E pensar o que é essa cultura negra, a importância que ela tem, né? Você pensar Lagoa Santa, essa questão das pastorinhas, são tantos movimentos, são tantas coisas bacanas que a gente tem e que não podem se perder, né? Eu já tinha, na época que eu fui secretária de Cultura, eu tinha pensado a gente nuclear, né? De que cada escola municipal criasse um grupo mirim de alguma dessas guardas, né? Das guardas do Congado e de tudo mais, e respeitando, sabendo que há religiões diferentes, mas que a gente está falando de saberes e fazeres populares, que dizem e contam da história do nosso povo, que dizem, inclusive, dos efeitos de lugar. Por que que alguns de nós estão nos espaços e outros não, né? A gente pensar a questão da literatura, que a gente não valoriza tanto nessa cidade. Tem grandes escritores nessa cidade, né? O pai da Gabriela Prado, pô, era um grande escritor, né? Osório Garcia, que saiu daqui, um grande escritor, ilustrador. Tem aí o Alves, né? Um cara sensacional que está na parte aí, cartunista, Lancaster, né? A gente tem muita gente boa. Oi? Oi? O Alves é sensacional, né? Incrível o trabalho. Sensacional. Então, o trabalho assim, do Alves é incrível. eu estou citando algumas pessoas, e quando a gente pensa na cultura ligada à gastronomia, né? Essa gastronomia que é tão nossa, né? Tem umas coisas que são tão da gente, que quando a gente fala para as outras pessoas que a gente come certas coisas, o povo fala, verdade que vocês comem isso, né? Assim, eu acho mó barato. Os nossos doces, os nossos biscoitos. Então, você tem uma cultura que ela abrange, e mais, né? Você tem um turismo rural, um turismo comunitário que precisa ser valorizado. Tem gente, o café seco coado naquele coador de pano, quer amanhecer e ver o fogão a lenha e as galinhas ali do lado, entendeu? A gente tem que parar de pensar no turismo, só aquele turismo, sabe, glamouroso. Todas essas potencialidades significa pensar em sustentabilidade e inclusão de todas as pessoas nesse processo, porque aí você cria a cadeia da sustentabilidade, que a agroecologia já pensa. Eu acho a agroecologia é outra coisa, e um outro tema para a gente tratar, que eu acho sensacional da gente discutir como é que isso pode ser feito, né? Como é que a gente pode pensar isso. Vamos ver aqui agora. Bem. Vamos ver alguns comentários aqui. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou ter que voltar aqui um pouquinho. Aqui eu estou vendo aqui essa questão da gastronomia mesmo, falaram aqui, que você falou. Aqui, ó, a Dani também, tudo está interligado, qualquer mudança que é feita afeta cada parte do sistema. Estamos vivendo um exemplo disso atualmente. Imagine quando essa consciência coletiva sobre a sustentabilidade ser viral. É isso aí, Dani, essa questão também do consumo, né? Diminuir o consumo, tem tudo a ver também com isso que você está falando. E tem a ver com a questão do lixo, né? Eu estou vendo aqui que Mariana também fez um comentário sobre a questão de que a gente precisa de tempo para ter qualidade de vida, usar a bicicleta, separar o lixo e comer de forma mais saudável, né? Costumam se dizer que a gente é o que a gente come, né? Esse ponto da separação de lixo, eu acho que a gente até pode valorizar o que tem sido feito em Lagoa Santa, né? Já tem sido feito um trabalho que eu acho que é bem importante. É claro que tem sempre o que melhorar, mas a Ascamari está fazendo um trabalho bem legal, né? Sim, com certeza. A Dani fala aqui também de permacultura, né? Como um conceito legal para a gente debater. É muita coisa massa que dá para a gente discutir e perceber que o legislativo pode atuar nesse sentido, né, Elisa? Então fica aí, gente. Tem esse canal aí, né, Renata? Vamos meio que fazer a finalização, porque está acabando o tempo da live. No Instagram é só 1 hora. Tem esse canal aberto aí, nós vamos criar outros. Dentro desses temas, eu acho que vão ter várias lives a respeito, né? Essa que a Renata falou da pré-história, mas também outra da cultura, que a gente pensou em convidar, né? Tem várias pessoas aqui que podem ser convidadas para estar debatendo a cultura. E
queria que você desse uma despedida aí geral, Renato, e convocasse a turma aí para a gente estar trabalhando junto e construindo essa plataforma junto aí. Pois é, gente, assim, primeiro é agradecer. Eu estou aqui com meus cachorros, vocês estão ouvindo a barulhada, mas dizer que esse compromisso aí de aceitar uma pré-candidatura, ela só vem se ela for coletiva. E se todas essas pessoas que estiverem aqui conosco, e que se forem 20 hoje, e que se essas 20 chamarem mais duas, e a gente conseguir virar um grupo grande, que consegue ter força política para debater e trazer, né, para a ordem do dia as questões que de fato vão fazer a diferença para a maioria da população, é isso que importa, né? Eu gosto de citar o Chico Saisen, que eu gosto muito, e que ele fala isso, né, que quando a pessoa tem consciência, né, ele usa, e com o bucho mais cheio eu comecei a pensar que eu me organizando eu posso desorganizar, e desorganizando eu posso me organizar. E eu sou dessa vibe total, né? Eu acho que é quando a gente se organiza que a gente desorganiza esse patriarcado, essa ordem autoritária e excludente que secularmente vem nos fazendo viver no automático. Eu acredito que a gente não está no mundo para viver no automático, né? Viver com dignidade e ver as pessoas que a gente gosta, e mesmo as pessoas que a gente nem conhece, vivendo com felicidade é importante. E é por isso que a gente está aqui. A gente quer que esse canal fique aberto para que vocês façam sugestões do que vai vir na pauta, né? A nossa proposta é que seja um mandato coletivo que pense a cidade sustentável, a cidade inclusiva e democrática, e como é que a gente vai organizar uma plataforma a partir desses 3 eixos, né? E é óbvio, né? Dentro deles dá para falar de tudo isso que nós conversamos. E sabendo que é isso. Muita gente vai movimentar contra a gente, mas a gente movimenta de cá, né? A vida... E aí, eu adoro citar a gente, né? Rosa Luxemburgo já dizia, a vida é movimento, né? E quem não se movimenta não conhece as correntes que o aprisiona, né? Então é isso. Vamos nos movimentar, vamos arrebentar essas correntes e vamos dar as mãos e criar uma outra corrente, uma corrente que deixe um legado de dignidade e qualidade para a nossa geração e para gerações que virão. Saudações a todas nós que temos coragem e força na luta, seguimos firmes até a vitória, com certeza. E como a Mariana fala, né, a sustentabilidade só tem quando a gente não deixa ninguém para trás, né? Tem que estar todo mundo junto. Exatamente. Né? É isso aí. Um grande abraço, muito obrigada. E quinta que vem a gente está aqui de novo. Falando do feminismo, então, né? Porque a gente vai ter essa discussão. Vamos decidir, também, né? Até segunda a gente decide aí e vê quem sugere para ver que sugestão vai ganhar aí. Se a gente fala de arqueologia, se a gente, do que as pessoas acham que a gente precisa estar falando nesse momento na cidade. Ok? Então tá, gente. Um abraço. Tchau para vocês. Muito obrigado pela participação de todos aqui. Obrigada, gente. Oi. Agora eu vou encerrar vídeo aqui. Oi? Eu vou encerrar vídeo. Isso, você vai encerrar vídeo.